Hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a mulher samaritana. Nós estamos numa série, né, irmãos, que o Senhor Jesus colocou no nosso coração, que é Mulheres no Ministério de Jesus, Graça que Transforma. Aí, a partir da próxima quinta, querendo Deus, nós já estaremos falando de outro encontro no Ministério de Jesus, com uma mulher, no caso, pode ser a mulher do fluxo do sangue, pode ser a mulher, a viúva de Naim. Nós vamos ver o que Deus nos direciona. O Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Olha o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora, e agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém. Até aqui. Eu peço que os irmãos mantenham sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, no capítulo 4, que nós vamos estar meditando na porção da palavra de hoje. Meus irmãos, recapitulando o que a gente conversou aqui na última quinta-feira, nós meditamos um pouquinho que o Senhor Jesus ele estava na Judéia. E quando o Senhor Jesus ele veio a saber que os fariseus tinham descoberto, Carlos, que através do ministério de Jesus ele batizava mais pessoas do que com o ministério de João, Jesus ele decide então ir outra vez para a Galileia. Aí nós falamos aqui para os irmãos que existe um momento certo para o confronto. Os irmãos lembram disso? Jesus estava no início do seu ministério, então ele decidiu não confrontar naquele momento os fariseus. Aí eu disse para você que existem momentos na vida da gente que o mais importante não é dar atenção para o que falam de você, para o que falam da sua vida, mas que você continue dando atenção para a obra do Mestre, que você continue dando atenção para aquilo que o Mestre te chamou. Porque a bem da verdade, irmãos, é que todo aquele que faz, toda aquela que faz um trabalho relevante para Deus, ela vai ser criticada, ele vai ser criticado. Isso é impossível. Se aconteceu com Jesus, pastor, que dirá conosco, que somos meros pecadores? Mas nós aprendemos também na última quinta que era necessário o Senhor Jesus passar por Samaria. E nós percebemos que não era necessário geograficamente, porque na verdade, para ir para Samaria tinha alguns caminhos, mas os judeus evitavam o caminho que passava por Samaria, que era o caminho mais curto, porque os judeus eles não se davam com os samaritanos. Aí nós falamos com os irmãos que Jesus naquele dia ele quebra a religiosidade. Ele quebra aquela barreira e ele vai ter como uma mulher que na agenda do céu havia marcado um encontro naquele dia. O problema não era geográfico, o problema então essa agenda ela é espiritual, ela é do céu. Por isso que era necessário Jesus passar por Samaria. E nós aprendemos algumas lições mais. Quando Jesus disse para ela: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água, tu me pedirias a mim e eu te daria a água viva. Aí, através do Espírito Santo, nós podemos meditar na última quinta aqui. Figurativamente, aquela mulher, Carlos, ela buscava água no poço, uma água parada ali. Mas Jesus não
queria que a vida dela ficasse parada. Jesus queria que a vida dela fosse como uma fonte. Aleluia. Jesus queria que a vida dela jorrasse para a vida eterna. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, nós paramos ali. E hoje, meditando na palavra do Senhor, orando, aí o Senhor me trouxe mais algumas lições desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que Deus tem uma porção nessa noite, para a gente sair daqui abençoado, feliz, né? No final a gente vai orar, faremos a unção também com óleo, para a cura divina, como diz a palavra do Senhor. Em primeiro lugar que eu quero falar com vocês hoje, igreja do Senhor, está no versículo 6, acompanha comigo. Culto de ensino, não fecha a palavra de Deus, o capítulo que nós lemos. A Bíblia diz assim: Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso, quase a hora 6, ou seja, quase ao meio-dia. Deixa eu dizer algo para você, igreja do Senhor. Você precisa parar para descansar também, sabia? Você é humano. Igreja, você já percebeu quantos homens e mulheres de Deus a gente tem aqui? Você crê que você é um homem de Deus? Você crê que você é uma mulher de Deus? Mas você já percebeu, Mônica, que antes da palavra de Deus, na frase homem de Deus, está a palavra homem? Antes da palavra de Deus, na frase mulher de Deus, Ronaldo, está a palavra mulher? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele estava cansado, irmão. E ele para junto a um poço para descansar. Porque Jesus foi homem. Jesus foi humano, como eu e você é humano. Então eu quero dizer a primeira coisa nessa palavra, nessa noite, para você meditar, igreja do Senhor, a importância do descanso. Eu quero dizer para você que você não é máquina, não. Você sabia que a maioria dos pastores, Carlos, isso é uma pesquisa, eles morrem de infarto? Esse pastor não vai morrer de infarto, em nome de Jesus. Amém. Deus me guarde, né? Mas você sabe por quê, irmãos? Porque vem toda uma carga sobre ele, vem todos os problemas. E o pastor pensa às vezes que ele é um super-homem, que ele pode cuidar de todo mundo e não precisa ser cuidado. Não é assim. E Jesus está falando para você: você não está se preocupando muito, não, filho? Você não está se preocupando muito, não? O descanso foi algo estabelecido por Deus, igreja do Senhor. Em 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Amém. Eu não estou dizendo que você tem que guardar o sábado. Eu estou querendo dizer só no princípio. No princípio de Deus, Ele quer que você descanse. Amém. Deixa eu te falar algo. Por que o descanso é importante? Eu estou falando físico agora mesmo. Às vezes você não para meditar nisso. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. Jesus estava cansado do caminho. Aí ele para no poço para descansar. O descanso é importante, igreja, porque o descanso renova as forças. Nosso corpo e nossa mente possuem limites. Quando descansamos, recuperamos energia para continuar a jornada. Você sabia que tem gente desistindo da obra de Deus? Você sabia que tem gente desistindo daquilo que é espiritual por causa do cansaço físico? Às vezes a sua taxa hormonal abaixa, muito cansaço, entra numa depressão. Às vezes a sua taxa hormonal aumenta demais, muito estressado, pressão alta. Aí você vai orar, não consegue sentir a presença de Deus. Eu já passei por isso, irmãos. Já passei por isso. E não é problema no espiritual daí, é problema no físico. Que a pessoa está tudo estressada, toda arrebentada, o corpo dolorido. Mas Jesus, no começo desse culto de ensino nessa noite, ele está dizendo: eu quero te ver descansando um pouquinho, servo. Eu quero ver você parar um pouquinho. Às vezes Jesus se retirava para os montes para ele ficar sozinho, Ronaldo, para ele orar, para parar o barulho na cabeça dele, o estresse, muita gente, muita conversa, muita oração pelas pessoas. Você precisa tirar um tempo para você. O Senhor está dizendo nessa noite. O Evangelho, o Senhor diz, irmãos, Ele não cuida só da nossa alma, Ele não cuida só do nosso espírito. A Bíblia diz isso: espírito, alma e corpo. Eu quero que você olhe com muito amor, com muito carinho para esse irmão que está do seu lado. E você pergunte para ele: você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando do tempo do Espírito Santo? Você está cuidando daquilo que Deus te deu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem chamado Robert Russell, se não me falha a memória, foi um grande avivalista séculos passados. E a história diz que isso é uma história verdadeira, igreja do Senhor. Preste atenção que isso é uma história verdadeira. Ele não cuidou do corpo dele.
Ele só queria viver a obra, viver a obra, fazer a obra. Quando ele estava para morrer, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando ele estava no leito de morte, ele diz assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. E eu matei o cavalo. E eu não posso levar a mensagem agora. Sabe o que significa o cavalo? É o seu corpo. Você precisa do seu corpo, você precisa do seu tempo para levar a mensagem. Se você destruir o teu corpo, se você não cuidar do teu corpo, você não vai conseguir levar a mensagem que Deus te deu. Você não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor Jesus colocou no seu coração. Ele colocou o ministério, Ele colocou o desejo de você cuidar das crianças, cuidar dos jovens, adolescentes, seja lá o que for, pregar a palavra, pastorear. Você tem a mensagem, cuide do seu corpo, porque você vai precisar do teu corpo para levar a mensagem. Amém. Ele disse: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. Primeira coisa, versículo 6. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Vai nessa não, irmão. Não vai pensando que você é super-homem, é um super-crente, tá? Porque você pode arrebentar com a sua vida, arrebentar com o seu psicológico, arrebentar com a sua parte emocional. Sabe o que você faz? Pega tua esposa, teu esposo, vem pro jantar, se estressa um pouco, né? Vem passar uma noite com ele aqui, comer uma pizza. Às vezes você não vem na igreja, né? Não, às vezes você não vem na igreja. Às vezes você pega a tua esposa, vai passear lá no Parque do Engar, vai dar uma volta com ela, vai sorrir. Irmãos, goza a vida com a mulher que Deus te deu, goza a vida com o homem que Deus te deu. Isso é servir a Jesus. Porque se você matar o cavalo, você não vai conseguir levar a mensagem. Amém? Essa é a primeira coisa que Deus está falando comigo, com você nessa noite. Outra coisa importante. Eu falei do descanso físico. Mas talvez você entrou aqui nessa noite e o seu cansaço aqui não é somente físico, mas o seu cansaço pode ser emocional, pode ser psicológico ou pode ser espiritual. Quando você pega a linguagem da Bíblia, Jesus foi cansado do caminho, você pode aplicar o literal e você pode pegar uma mensagem espiritual. Às vezes a gente se cansa do caminho. Às vezes a gente está estressado, às vezes a gente está com a nossa alma batida. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, no nome de Jesus. Abaixa um pouquinho o fundo agora, irmão. Eu quero dizer para você, independente de onde seja o seu cansaço. Hoje, quando eu meditava nisso à tarde, o Espírito Santo falou comigo para dizer algo para você. Você está cansado agora na sua alma, no seu espírito, Jesus está dizendo para você: não desista. Quando eu estava meditando aqui, irmão, o Espírito Santo, eu dei glória a Deus. Falei mistério com o Senhor sozinho. Porque quando eu estava, pode abaixar o fundo agora, irmão. Quando eu estava meditando nessa parte, eu me lembrei daquele que diz assim, ó: se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel e firme. Olha o que Deus está dizendo para você. Deus está contando contigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus está contando com a gente. Eu quero dizer que nessa noite o céu inteiro se move para ver a gente vencer. Olha que coisa linda, irmãos. Você está cansado aqui nessa noite do caminho? Jesus está dizendo para você: não desista. Olha o que esse louvor diz: se você não desistir, é para minha inspiração. Amém. Tem pessoas olhando para você, tem pessoas olhando para a tua vida, para a tua casa, para a tua esposa, para o teu esposo. Você não pode desistir agora. Você está influenciando pessoas, está doendo, está cansado. Jesus está dizendo: não desista. Não desista, filho, não desista por mim. Deixa eu dizer algo para você, querido, igreja do Senhor. Quando você estiver cansado, pode aumentar, filho. Quando você estiver cansado, pare para descansar. Parar para descansar não é desistir. Para para descansar.
versículo 11 e 12. João capítulo 4. Nós vimos na última quinta-feira que Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água, mulher, você me pediria e eu te daria água viva. Aí nós paramos ali. E ela responde o Senhor Jesus assim, a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Deixa eu dizer algo para você. Mais uma lição, aprendendo aqui com o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Precisamos ter discernimento espiritual. Irmãos, às vezes Jesus está falando uma coisa para você, você está entendendo o outro. Mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água, mulher, você pediria inverter. Você ia pedir para mim, porque eu que posso dar a água verdadeira, você a água viva, a água que se move. Mas ela entendeu errado o que Jesus estava falando. Ela entendeu assim: mas eu estou percebendo que o senhor não tem câmara, eu estou percebendo que o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Como que o senhor vai tirar a água então e me dar essa água viva? O senhor é maior que Jacó, nosso pai? Sabe, igreja, Jesus estava dizendo algo e a mulher estava entendendo outra coisa. Jesus estava falando uma água espiritual, a mulher estava entendendo uma água física. Nessa noite, querido, nós precisamos ter discernimento espiritual para compreender as coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo, eu aconselho você a trazer o de ensino, papel e caneta, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o homem natural não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Aí, um pouquinho mais para frente, Paulo diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero dizer para você, igreja, que você pode ver as coisas diferentes na sua vida. Você não precisa resolver do seu jeito, você não precisa resolver da tua forma. Deus te deu sabedoria, Deus te deu a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Dona Elvira, a mente de Cristo é o Espírito Santo, que nos faz compreender todas as coisas. Sabe, nós precisamos de discernimento espiritual, igreja, para escolher com sabedoria o caminho a trilhar as nossas decisões. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12 que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Sabe por que a gente precisa de discernimento espiritual? Para agir com sabedoria dentro da nossa casa. A Bíblia diz em Provérbios 24, 3 que com sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Glória a Deus. Quantas vezes, igreja do Senhor, nós arrumamos problemas porque a gente não sabe com quem a gente está falando, no bom sentido da palavra, eu vou explicar. A maneira que você fala com o seu filho, que deve ser respeitosa, mas você é pai dele, você pode falar, você pode chamar atenção. É uma maneira diferente que a gente tem que falar com o nosso padrão. É uma maneira diferente que você tem que falar com a sua esposa, com o seu esposo. Às vezes a gente perde bênçãos, irmãos, porque nós não temos discernimento espiritual das coisas. Esse padrão trabalha certinho, faz tudo certo. Eu vou chegar nele agora e vou impor que eu tenho que ter um aumento. Se eu não tiver aumento, ele me dê minhas contas, então. Lembra de Elias, irmãos? Para falar com o rei, ele ora para falar com o rei. A Bíblia diz que ele nunca
esteve triste na presença do rei. E de repente ele tem que pedir algo, pedir cartas, está fazendo uma obra em outro lugar pelo povo de Deus. Ele pede sabedoria, fala com respeito com o rei. Nós precisamos de discernimento. Jesus estava falando para a mulher samaritana: eu tenho água viva para você, mas como que o senhor vai tirar? Ela estava entendendo outra coisa, porque ela ainda não tinha discernimento espiritual. Quantas vezes, irmãos, aí, o Senhor Jesus quer me livrar de problemas e de problemas, mas nós não temos discernimento, nós não percebemos as coisas, e o Senhor quer que nós tenhamos percepção. O que diz a Bíblia? Foge da aparência do mal, foge do pecado, foge das coisas erradas. Está aparecendo que é ruim, foge. Discernimento. Você tem a mente de Cristo. Versículo 13. Jesus diz assim para ela, quando ela questiona o Senhor Jesus: o senhor pode tirar água do poço? O senhor não tem balde? O senhor não tem canto? Jesus disse assim, irmãos, versículo 13: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Analise uma coisa comigo, irmãos. A água que aquela mulher tirava do poço era algo natural e físico, sim ou não? Sim. Sim. A água viva que Jesus queria dar para ela era algo natural e físico? Não. Era algo espiritual. Então o que Jesus está dizendo, irmãos? Quem vive apenas para as coisas deste mundo, para as coisas naturais, nunca estará plenamente satisfeito. Somente Cristo sacia a alma. Mulher, você não está entendendo. Eu estou tentando colocar na tua cabeça. Eu não estou falando dessa água que está dentro do poço. Porque quem beber dessa água aí, mulher samaritana, vai ter sede de novo. É por isso, irmãos, que a pessoa busca em tantas coisas saciar a sua fome de Deus, a sua alma. Ele busca na sexualidade ilícita, ele busca no pecado, nas drogas, na bebida, no álcool. Só que aquilo só satisfaz em um momento. Quem faz essas coisas vai ter sede de novo. Ele quer de novo, ele quer de novo. Jesus está dizendo, Jefferson, quem foca só nas coisas dessa terra sempre vai ter fome e sede espiritual. Quem foca nas coisas dessa terra nunca estará plenamente satisfeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, está aqui nessa noite, e Ele tem a água viva para tirar essa fome, para tirar essa sede de dentro da sua alma. E você não vai ter mais esse vazio, você não vai ter mais essa insônia, você não vai mais ter essa tristeza, porque Jesus está aqui para preencher com água viva o teu coração. Quem beber dessa água vai ter sede de novo. Quem comer desse pão vai ter sede de novo. Quem usar essa droga vai ter sede de novo. Quem usar essa cocaína, essa bebida ou fazer qualquer outra coisa desse mundo vai ter vontade de novo. Mas Jesus liberta, Jesus renova e Jesus preenche o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Irmão, Deus colocou a eternidade no seu coração. Você foi feito por Jesus, você foi feito por pó pelas mãos de Deus. Você é criatura, você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, deixa eu te dizer uma coisa: sempre vai ter fome da eternidade no seu coração. Sempre vai ter uma fome de Deus aí. Salomão disse: eu busquei em tudo. Salomão disse: eu busquei nas mulheres, no dinheiro, na riqueza, em tudo que esse mundo dá de melhor. Mas o fim de todo homem é, pastor Marconi, teme a Deus. Ele está dizendo: eu só encontrei satisfação quando eu temi o Senhor. Eu não encontrei satisfação em mais nada. Quem beber dessa água vai ter sede de novo. Mas quem beber a água que eu tenho para dar nessa noite, diz o Senhor, nunca mais terá sede. Aleluia. Vai deitar a cabeça com alegria no travesseiro e dormir. Vai acordar com alegria, mesmo passando luta, Jefferson. Mesmo passando luta. Porque a paz que nós temos não é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Glória a Deus. Salmo 107, versículo 9.
pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. É o Senhor que faz isso. Ele farta a alma sedenta, ele enche de bens a alma faminta. Se você entrou com uma fome na sua alma aqui, eu quero dizer que Jesus está dizendo: vinde a mim, eu preencho esse vazio dentro de você. Versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e eu não tenha que vir aqui tirá-la. O perigo de pensar que a principal mensagem do Evangelho é sobre bênçãos materiais. Irmãos, quando a pessoa acredita que o Evangelho existe apenas para trazer prosperidade, ele está com o foco errado do Evangelho. Eu não vou ter mais sede? Então me dá essa água, Jesus, para que eu não tenha que vir voltar aqui. Aí eu fico no conforto, eu fico bom. É para aceitar Jesus? É para ser rico? É para ter carro? É para ter uma casa? Eu quero dizer que Jesus dá tudo isso. Mas esse não é o foco da mensagem do Evangelho. Ela entendeu errado. Versículo 16 ao 18, nós já vamos caminhar para o final. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu, versículo 16 ao 18. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela, irmãos? De tudo que a gente conversou aqui, agora você falou uma coisa verdadeira. Agora você entendeu. Olha, mulher, quem beber da água que eu lhe der não vai ter mais sede. Então me dá, Senhor, essa água para que eu não tenha mais sede. Então eu não preciso vir mais aqui no poço para tirar a água para me beber. Aí Jesus disse assim, parece que Jesus ia dar essa água para ela já, né? Tá bom. Tá bom. Vai lá e chama o teu marido. Igual quando a gente talvez pede algo para alguém, a pessoa fala assim, tá bom, chama teu filho lá então, chama teu irmão, sei lá, teu esposo, chama alguém lá. Vai lá e chama o teu marido então. Você não quer água? Vai lá chamar o marido. Mas eu não tenho marido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Por quê? É uma pergunta. Com qual objetivo Jesus apontou o pecado dessa mulher? Porque eu pergunto para os senhores, para os irmãos, Jesus sabia que o marido que essa mulher tinha agora não era dela, sim ou não? Jesus sabia. Mas o Senhor muitas vezes, irmãos, Ele prepara uma circunstância, Ele prepara um momento, Ele deixa algo acontecer na nossa vida, pelo menos por 2 objetivos. Jesus não é amor? Por que Ele apontou o pecado para ela, então, pastor? O que Jesus estava dizendo para ela nas entrelinhas, irmãos? Você é adúltera. Você teve 5 maridos, mulher. E o 6º agora não é seu marido. Ele é marido, mas não seu. Ele é um marido, mas ele não é seu. Porque Jesus confronta o nosso pecado. Primeira coisa que eu quero te dizer, irmãos, tem 2 coisas muito importantes para te dizer aqui. Sabe por que Jesus confronta o meu e o seu pecado? Porque o Evangelho que não confronta o nosso pecado não é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho do oba-oba. Tem até um lojão, né? Lojão do oba-oba, né? Mas é a igreja. O Evangelho do oba-oba. Venha como estás, fique como estás. Sabe por quê? Vem aqui, Carlos. Vem cá. Sabe por quê? Jesus está brincando com você, rapaz. O Carlos é bem, estou usando para ilustrar, irmãos. Jesus está brincando. Você acredita? Ah, inferno. No final não tem inferno, não. Eu sou bonzinho, ó.
Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que evangelho verdadeiro confronta o teu pecado. Evangelho verdadeiro te chama para uma mudança de vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Jesus, era bandido, agora não é mais. Era maconheiro, não é mais. Era cachaceiro, agora não é mais. Traía a esposa, agora não trai mais. O Evangelho tem uma transformação. A primeira coisa que Jesus queria ensinar para aquela mulher, irmãos: eu posso mudar a tua vida. A minha palavra não analisa o teu ego. A minha palavra te confronta, mas tem uma coisa: quem aceita essa palavra tem um final, o céu de glória. Tem perdão. O que Jesus disse para a mulher? Vai e não peques mais. Hoje nós vivemos um tempo difícil, irmãos, de pregar o Evangelho. Nós vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas não querem mais ouvir a palavra verdadeira de Deus. As pessoas não pregam disso não. As pessoas já trabalham o dia inteiro. Está cansado, eu também trabalho, irmão. Não prega isso não, a pessoa está cansada, quer só massagear o ego dela. O que adianta eu massagear teu ego, irmãos? E Jesus voltar e nós ficamos sentados no banco dessa igreja. Mas o Senhor Jesus vem buscar um povo seu, a Bíblia diz, especial, zeloso e de boas obras, um povo santo, um povo que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Porque muitas vezes Jesus confronta o nosso pecado. Eu vou falar para você um motivo. Jesus quer nos dar uma prova viva. Que as nossas escolhas não resolveram a nossa situação, não tirou o vazio do nosso coração. Olha o que Jesus disse para ela, irmãos. Chama teu marido, não tem marido. Isso é verdade, você já teve 5. Mas o que tem agora ainda não é seu. E a sua vida não mudou. Irmãos, igreja do Senhor Jesus está falando. Faça um diagnóstico na tua vida, você que está aqui nessa noite. Já teve 5, você já teve 5. Jesus falou para ela: você já teve carro, já teve casa, já buscou ser completo em tantas coisas, igreja do Senhor. Você que está aqui, o vazio saiu. Jesus confronta o nosso pecado para mostrar: tudo que você buscou foi inútil. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vida sem Jesus, todo o nosso esforço é inútil. Irmãos, uma vida sem Jesus, até um copo d'água não tem graça beber. Mas com Jesus, até um pedaço de pão e um bocado de água é com alegria. Glória a Deus, aleluia. Com Jesus a vida tem sentido. Com Jesus a vida tem graça. Você já teve 5 maridos, mulher, sua vida é um vazio. Você já teve tantas coisas e não te preencheu. Mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui para preencher o vazio do seu coração. Quantos lembram daquele louvor? Baixa um pouquinho aí, filho. Aquele louvor que diz assim, ó: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aí diz assim: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Adore o Senhor. Tu és. Diga para Jesus: Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus,
de pé, por favor. Oh, glória! Jesus está aqui para matar a tua sede. Jesus está aqui. Versículo 28 ao 30 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu canto, e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Escute o que eu vou dizer para você. Isso é uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje à tarde. Quando verdadeiramente temos um encontro com Jesus. Pode subir, filha, agora. Não do céu, tá? Só o som. Bom? Quando verdadeiramente temos um encontro com Jesus e bebemos da água que Ele nos oferece, mudamos o foco das nossas prioridades. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ela foi lá para buscar água, sim ou não? Sim. Ela foi lá para buscar água para matar a sua sede, os seus filhos. Só que quando ela encontra Jesus, Glória a Deus. ela deixa que Ele canta aquela ferramenta que era usada para suprir as suas necessidades aqui, mas que ela ia sentir sede de novo. Ela deixa até o canto. Irmão, nessa noite eu creio que você vai sair daqui. Você está com uma ferramentinha na sua vida, querendo pegar um pouquinho de água para suprir o vazio existencial da sua vida. Mas nessa noite você vai esquecer essa ferramenta. Você vai esquecer isso daí, vai esquecer algumas prioridades suas. Porque agora tem uma fonte de água viva jorrando no teu coração. E você quer compartilhar. Você quer falar desse amor. Você tem alegria. Você tem felicidade agora. Você tem Jesus. Esse cântaro não mata mais minha sede. Essa situação não mata mais minha sede. Esse vício não mata mais minha sede. Eu tenho uma fonte dentro de mim. E agora eu posso compartilhar. Eu drenava a água. Eu só tirava a água, Jefferson. Mas Jesus fez de mim, colocou em mim uma fonte. Agora eu posso dar a água. Agora eu posso compartilhar essa água. Eu posso dar água para o sedento. Jesus está dizendo para você nessa noite, igreja do Senhor. E hoje fechamos com a mulher samaritana. Deus não te chamou só para você tirar para você. Jesus está te chamando, quero te dar para você oferecer, para você ser fonte, para você ter vida, para você ter um rio de água viva dentro de você. E eu vou usar a tua vida, filho, para influenciar pessoas para minha casa, para influenciar pessoas para o meu reino. A partir de hoje, filho, você não é mais dreno, você só não tira. Você não somente tira, mas agora você oferece. Você não pede oração somente, você vai fazer uma oração. Ninguém vai expulsar demônio de você. Agora é você que expulsa os demônios. Ninguém vai pedir um conselho para a família. Você vai ficar somente pedindo conselho para a sua casa, para a sua família. Agora você aconselha famílias para serem restauradas. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Igreja, nós vamos orar pelos irmãos que estão na campanha. Mas diante dessa mensagem, na próxima quinta, Deus tem outra coisa para nós. Deus tem outros mistérios da palavra, outras coisas. Nós não sabemos quais ser. Mas a proposta de Deus hoje é: o Senhor quer nos completar. Nós buscamos em tantas fontes, em tantos lugares. Já tivesse 5 maridos, mas ainda sua vida não é completa. Já buscou em tantas coisas, mas você ainda não é completo. O Senhor, nessa noite, Ele quer completar o meu coração e o seu de plenitude, de alegria, de paz, de satisfação, uma vida plena, uma vida abençoada. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Depois nós vamos orar pelos irmãos da campanha. Alguém no nosso meio quer dar um passo para Jesus no sentido de uma reconciliação com Cristo? Senhor, eu preciso, nessa área da minha vida, ser completo. Eu busco, eu faço, mas eu sinto um vazio. Ah, pastor, eu tenho vergonha de ir na frente. Eu gosto de uma frase do pastor que diz assim, ó: vergonha é roubar, vergonha é matar, vergonha é se prostituir. Se prostrar aos pés de Jesus não é vergonha. Honrar aos pés de Jesus é honra. Você que deseja uma oração específica dentro dessa palavra, eu te convido aqui na frente desse momento. E nós vamos estar orando.
convidar os irmãos, então, que estão na sua campanha. Nós começamos uma campanha aqui. Falei para os irmãos, não importa se é 7, se é 6, se é 5, 4, é você com Deus. Quintas-feiras, o importante é você não quebrar. Você que começou a campanha na última quinta, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Nós já vamos estar orando. Eu, o pastor Marconi, nós vamos descer, orar pela tua vida, abençoar, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quantos creem que Jesus ainda liberta? Quantos creem que Jesus ainda cura? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quero dizer que Jesus ainda restaura, dizer que Jesus ainda liberta, que Jesus muda cenários. Nós vamos estar orando por vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor, por essa noite maravilhosa. Eu creio que cada palavra, Senhor, que o Senhor coloca em nosso coração, há uma proposta, Senhor Jesus, para cada dia, para cada noite, para cada quinta-feira, que será uma proposta do Senhor. E eu creio que há uma unção do Senhor Jesus nessa palavra que foi pregada. Senhor, as bênçãos espirituais que estão nessa palavra, Senhor Jesus, que aprendemos sobre a mulher samaritana. Eu peço sobre a vida dos teus servos nessa noite, Senhor. Que o Senhor entre com cura, que o Senhor entre com libertação, que o Senhor entre com restauração, que o Senhor batize, Pai, com o Espírito Santo, renove vidas, transforme, Senhor, situações, transforme, Senhor, obstáculos, Pai, que nós vemos na nossa frente. Senhor Jesus, que o povo clama nessa noite, Pai. Nós viemos glorificar o Deus Santo, o Deus justo. Ah, Senhor, a tua palavra diz que operando o Senhor, Pai, quem impedirá? A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor trabalha para aqueles que o Senhor espera. E este povo está aqui nessa noite na frente do teu altar, na frente da igreja, Senhor, clamando por um Senhor Jesus maravilhoso, um Deus que cura, um Jesus que liberta. Ah, Senhor, eu peço nesse momento, entra dentro dessas casas, entra dentro desses lares, Senhor, e que toda obra contrária de Satanás, toda obra contrária do diabo, para separar, para destruir, para acabar com a vida da pessoa, de repente, com uma enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos e pedimos a libertação, Senhor. Pessoas que estão aqui na frente, Senhor, clamando ao Senhor Jesus, para que o Senhor visite uma pessoa que está em casa, para que o Senhor visite alguém que está acamado, está enfermo, que está nas drogas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, liberta, cura, Senhor, renova, abre as portas também, Pai, de emprego, abre as portas, Senhor, da prosperidade do teu povo, para o teu povo ser dizimista na sua casa, para o teu povo ser ofertante, Senhor, tu que está amarrando a vida desses crentes, dessas pessoas, Pai, nós repreendemos e nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor encontrou com aquela mulher samaritana, nessa noite a água viva do teu Espírito Santo está fluindo no meio do teu povo, e o seu povo está sendo abençoado, o teu povo está sendo saciado com as águas vivas do teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz e crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, podemos sentar em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus é lindo, né? Aleluia. Jesus é maravilhoso. Nós cremos que haverá testemunhos, não porque o pastor Marcos pregou ou o pastor Marconi, mas porque a palavra de Deus tem poder. Glória a Jesus. Eu vou falar uma coisa para você, igreja do Senhor. Sempre que vocês vierem ouvir a palavra do Senhor, você crê que nessa mensagem, na palavra de Deus, há uma unção dentro da mensagem que foi revelada. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Se o Senhor Jesus falou conosco sobre a mulher samaritana, sobre águas, sobre poço, água parada, mas fonte de água viva, o Senhor quer nos dar isso. O Senhor quer fazer de nós uma fonte a cada dia, uma fonte que choca para a vida eterna, que prega o Evangelho, que influencia e que é uma bênção no nome de Jesus. Queridos, vamos colocar de pé. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amanhã o jovem
glória do Senhor. Vamos firmes. Vai o teu irmão e diga assim: você já convidou alguém como amigo? Fala para ele. Vamos encher essa igreja de amigos. Vamos ganhar pessoas para Jesus. Igreja, que você tenha uma sexta-feira abençoada. Que você tenha uma sexta-feira cheia da presença de Deus. Olha, que nessa sexta-feira Deus te surpreenda com coisas boas. Onde você pisar na planta dos seus pés e colocar na palma de suas mãos, que a bênção do Senhor esteja lá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todo o povo de Deus diz: amém.